Alô, meu querido, fala minha querida, tô aqui para trabalhar com você o segundo episódio da nossa série Periciando, amigão. Deixa eu trabalhar com você as perícias documentoscópicas. O que é efetivamente feito hoje na expectativa de se detectar elementos principalmente de falsificação. Hoje a perícia ela se utiliza de várias técnicas, de vários tipos de utensílios e elementos que efetivamente configuram um documento como sendo idôneo ou como sendo falsificado. Então me acompanha para a gente conversar um pouquinho se você tem curiosidade, por exemplo, a respeito de dinheiro falso. Aqui, para a gente estabelecer o que é uma perícia documentoscópica, perícia você já sabe o que é, mas o que vem a ser efetivamente um documento? Amigão, o Código de Processo Penal nos diz isso. Documento, vale dizer, é quaisquer documentos, quaisquer papéis, públicos ou privados, quaisquer papéis públicos ou até mesmo privados, que concretizam uma ideia do agente ou algum tipo de mensagem. Esse é o conceito trazido pelo nosso querido Código de Processo Penal. Agora, a nossa querida doutrina também complementa esse entendimento, trazendo o segundo ponto de vista. Ela também trabalha com aquilo que nós chamamos de documentos físicos, como, por exemplo, os próprios pendrives, os próprios celulares. Quer ver como que é, infelizmente, muito marcante isso na prática? Doutor, suicídio gravado por meio do celular. Eu tive a infelicidade, na verdade a felicidade e a infelicidade de poder analisar uma perícia relacionada a um suicídio cometido por um celular. O agente, a pessoa, ela colocou o celular frente a si para gravar o seu enforcamento, a pessoa pegou um cadarço, amarrou no guarda-roupa e ficou frente a frente até o momento em que ela efetivamente morreu diante desse fato. É um fato bastante trágico, com certeza para familiares, mas esse vídeo do celular é considerado documento também, portanto passível de perícia. Amigo, a área de perícia documentoscópica ela é muito ampla, ela é muito grande. Por ela ser muito ampla e muito grande, e eu trabalho com você, a doutrina de criminalística costuma dividir as chamadas perícias documentoscópicas em três grandes áreas. A chamada mecanografia, que estuda os procedimentos de cópias e impressões, principalmente, que é o que eu vou conversar com você um pouquinho aqui hoje. E também existe a chamada grafoscopia, que estuda a questão de como a pessoa efetivamente escreve. Então aqui estamos diante de perícias realizadas em grafia, em como uma pessoa efetivamente escreve. Doutor, eu diria a você, a assinatura sua ninguém copia. Pedro, mas eu tenho um irmão gêmeo e ele tem a mesma assinatura. Doutor, impossível. Hoje, quando a gente pega, por exemplo, análise de pressão de tinta sobre determinada gramatura de papel, quando nós trabalharmos ângulos relacionados a letras, a forma pela qual ela é desenhada da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, inclusive as alturas, doutor, parâmetros iguais são praticamente impossíveis. Por isso que eu diria para você, a grafoscopia é uma área rica, mas essa não é o nosso tema especificamente desse evento. Eu quero trabalhar com você principalmente esse terceiro aqui, que são os documentos de segurança, que apresentam justamente aquilo que nós chamamos de elementos de segurança. Quer um exemplo? Se você pegar uma nota de R$100, uma nota de R$10, uma nota de R$50, você vai justamente encontrar elementos de segurança, elementos que fidelizam aquele uso daquele papel. Aquilo confere, os elementos de segurança conferem idoneidade, confere legitimidade àquilo que nós chamamos de papel moeda ou documentos até mesmo particulares. Vale dizer, o CRLV, o próprio CNH, os documentos de identidade e outros também, ok? Então essas são as três grandes áreas que se trabalha dentro da documentoscopia. Agora vem aqui comigo para a gente conversar um pouquinho a respeito desses elementos de segurança que cai tanto em prova e que é interessantíssimo para você na sua casa. Você pode inclusive até fazer uns testes. Pega uma nota de 10, uma nota de R$2, de R$5, de 50 e faz as comparações do que eu vou dizer aqui para você. É interessantíssimo e muito valioso na prática. Então, doutor, vamos ver um pouquinho a respeito desses elementos de segurança que é muito importante que você também veja na prática. Olha só, primeiro, existem os chamados processos de impressão que se dividem em 6 tipos que eu vou citar aqui para você. O primeiro deles é a calcografia, chamada também de talho doce. Pedro, o que é efetivamente a calcografia ou o famoso talho doce? É aquele tipo de impressão feito na hora de você imprimir,
você confere uma alta temperatura e também uma alta pressão sobre determinadas formatações de tipos de tinta, criando uma textura no papel. Não sei se você já viu, por exemplo, as notas de dinheiro, em que em determinados pontos da nota você consegue sentir a textura daquele papel. Porra, isso é calcografia. Então, calcografia é um tipo de impressão em que se emprega alta temperatura e alta pressão na expectativa de efetivamente criar figuras diante de um papel propriamente dito. Geralmente papel é chamado de filigranado com gramaturas específicas, ok? Impressão por offset. Doutor, a impressão offset é uma modalidade de impressão indireta, em que a tinta ela passa para um segundo rolo, que geralmente está aquecido, e em seguida ele vai transferir essa tinta para o papel. Existe, na verdade, um encadeamento, dependendo do tipo de impressora, de vários rolos em seguida. E esse papel ele vai passar e vai aderir àquela tinta diretamente mediante offset. Então esse papel, quando nós temos uma impressão offset, esse papel, essa tinta que vai ser impregnada no papel, ela fica entre os elementos, entre os fios do papel. É uma fita, na verdade é uma tinta que ela fica incrustada diretamente no documento. Esse é o ponto marcante. Jato de tinta, doutor. A impressão feita especificamente por jato de tinta, ela estabelece pontos em que há uma diferença de carga. A impressão por jato de tinta, na verdade, ela estabelece um ponto específico desse papel. Nesse ponto específico, conforme alguns tipos de concentração de íons, ali nós temos direcionamento de elementos relacionados à tinta, porque os pigmentos da tinta também apresentam determinados tipos de cargas. Nesse sentido, quando eu trabalho com a impressão a jato de tinta, justamente partes específicas do papel vai ficar carregada com determinado tipo de carga e em seguida a tinta vem e adere a esse papel justamente naqueles pontos de carga, criando as impressões a jato de tinta. Existe também a impressão a laser. Doutor, eu não sei se você já percebeu, na impressão a laser é muito comum que as impressoras aqueçam. Pedro, por que efetivamente a impressora aquece? Não é que o laser ele vai incidir diretamente no papel, não. Doutor, a impressão a laser, nós temos efetivamente um raio laser interno a ele, não é aquele raio laser de filme não, tá filho? É um raio muito mais básico, muito mais simples, em que ele vai incidir sobre uma superfície metálica e a esta superfície, justamente após passar pela parte de tinta, nós temos diretamente a gramatura no papel. Na verdade, ele vai aderir alguma camada de tinta ao passar por uma camada em que efetivamente existe essa tinta, geralmente os toners, não sei se você já ouviu falar, e em seguida ele grava, ele coloca diretamente no papel essa concentração de tinta justamente por ter essa concentração em pontos específicos excitados mediante o raio laser, que também esse aquecimento ajuda a focar, a deixar essa tinta impregnada na superfície do papel. A grande diferença do jato de tinta e do laser é que na impressão a jato de tinta, a tinta efetivamente entra dentro do papel, enquanto na impressão a laser, não sei se você já percebeu, o pigmento ele fica sobre a camada depositado, tanto que se você pegar uma lixa você consegue retirar aqueles pigmentos. Então isto é inclusive motivos de falsificações, principalmente em se falando de documentos particulares, CNH por exemplo, ou a questão do documento de identidade, ok? Impressão matricial. O que vem a ser a impressão matricial, Pedro? Porra, a impressão matricial, doutor, é a impressão feita ligeiramente com agulhas, com pontos em que eu perfuro aquele papel. Que é um exemplo típico que apresenta a questão de impressão matricial? A CRLV, pelo menos na formatação antiga era assim. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, ou chamado também de CLA lá no trânsito, é um típico documento com impressão matricial se você for lá analisar. E por fim a tipografia. Doutor, tipografia nada mais é do que uma espécie de impressão por impacto. Grande exemplo disso é o número de série apresentado nas cédulas de dinheiro aí na prática, aquela vermelhinha. É como se fosse um carimbo que eu bato, eu meto impacto diante daquele papel. E aí vai ficar uma característica, por exemplo, de margens mais acentuadas e o meio menos tôneo e assim por diante. Ok? Nesse sentido, nós temos os primeiros processos então relacionados à impressão. Doutor, o intuito aqui não é passar para você como que é feita essa perícia, é só te dar uma noção do que acontece do ponto de vista pericial. Vamos para o segundo elemento, marca d'água. Porra, isso aqui todo mundo conhece. A marca d'água é um elemento de segurança em que é construído em um papel, geralmente papel de algodão ou de alguma outra textura, em que a concentração dos fios é diferente entre determinadas regiões. É o que acontece, por exemplo, com a questão relacionada às cédulas de dinheiro também. Quem nunca viu uma marca d'água? Fibras fluorescentes
É muito comum também se detectar em documentos, principalmente em dinheiro. Dinheiro é o grande exemplo. O documento de identidade também apresenta, a própria CNH também apresenta. Inclusive, em alguns casos, se houver incidência de luz UV, ele brilha. Essa fibra, justamente, ela vai brilhar. No caso concreto, são fibras padronizadas com uma densidade específica de acordo com a metragem do papel. Por exemplo, 3, 4 fibras por centímetro quadrado. É assim que se faz a média na hora de analisar se um papel ele está falsificado ou se ele é original. Ok? Depois, o fio de segurança. Doutor, eu não sei se você é dessa época, quando lançou-se a nota de 20, tinha um fiozinho lá no meio que todo mundo arrancava aquele fiozinho no dente ou na mão. Filho, hoje, é claro que o fio de segurança ele existe ainda hoje. Por exemplo, na nota de 50 e na nota de 100. Nesse caso, o fio de segurança está impregnado agora no papel. Todo mundo tirava aquela porra da nota de 20 antiga. Hoje, obviamente, não é mais assim, porque ele está impregnado. Então, fio de segurança, se você olhar essa nota contra a luz, a de 50 e a de 100 propriamente dita, principalmente essas duas, a de 20 também cabe, você consegue analisar um fiozinho que corta a cédula de fora a fora na prática. Isso é um fio de segurança. Confete, cara, apareceu muito em relação a convites da Copa. Por exemplo, o convite verdadeiro. Ele tinha confetes que eram fluorescentes à luz UV. E esse confete ele foi inserido dentro desse convite na expectativa de torná-lo idôneo também. Faixa de segurança. Doutora, a faixa de segurança é uma faixa que tem na margem, geralmente em cédula de dinheiro, também serve para alguns documentos particulares, em que essa faixa, se você movimentar essa cédula, ela promove holografia, ela promove a questão do efeito íris, assim chamado, ok? Microletras, cara, avalie as cédulas de dinheiro, por exemplo, a nota de 100 lá no símbolo de 100. Dentro dela terá microletras de 100 que geralmente a perícia avalia via microscopia. Coloca no microscópio e avalia efetivamente se ali tem escrito a questão das microletras também. Para finalizar, deixa eu trabalhar com você um pouquinho a respeito de outros elementos de segurança. Imagem latente. Pedro, o que é imagem latente ou imagem fantasma? Existem formas geométricas muitas vezes, eu cito novamente o dinheiro. Essa forma geométrica, quando ela é analisada contra a luz, eu consigo detectar diretamente um valor dessa nota ali no caso. Na nota de 100, na imagem latente, se eu colocar contra a luz determinados pontos da nota, ok? Você consegue ver que existe a nomenclatura, o número do valor da nota ali. Guilhoche ou guilhoche, determinando o tipo de literatura. Doutor, esse efeito guilhoche, na verdade, é um efeito abstrato em que eu pego vários tipos de linha e sobreponho-as, na expectativa de criar uma figura geométrica única, quase que impossível de ser reproduzida novamente. Então, quando eu trabalho com coisas geométricas abstratas, todas distribuídas, na expectativa de dificultar a criação daquela figura novamente, isto vem a ser o guilhoche. Por fim, o fundo numismático. Cara, o fundo numismático é um fundo bem interessante quando a gente trabalha com aquela questão relacionada principalmente a imagens 3D ou com a questão de volume. Se você pegar a cédula de dinheiro, a efígie que aparece lá, aquela cara que aparece lá, ela tem um efeito 3D. Isso vem a ser aquilo que a gente chama de fundo numismático. É um efeito de linhas em que, ao sobrepor, gera um efeito 3D de volume, obviamente. E por fim, o registro coincidente. Doutor, o registro coincidente, na prática, é aquele registro que ao avaliar, ao comparar, na verdade, dois registros previstos na nota, na verdade é uma impressão sobre a nota, eu consigo justamente ao analisá-lo, detectar alguns pontos. Na imagem latente, eu coloco essa cédula contra a luz e consigo ver, por exemplo, determinados elementos naquela nota de 100, de 50 reais. Contra a luz, eu percebo a orientação das fibras desse papel e detecto a imagem latente, diferente do registro coincidente. O registro coincidente eu tenho que olhar contra a luz também, mas eu olho sobre, através da nota, e aí eu consigo detectar qual é o valor ali no caso concreto. Com isso, todos esses elementos estão presentes diariamente nas perícias documentoscópicas em se falando de documentos particulares. Doutor, minha recomendação, procura cada um deles aí na internet, coloca lá no Google quais são eles para ficar um pouco mais claro. Tenho certeza que isso vai te ajudar muito na prática, para quem quer análise pericial vai trabalhar com isso diariamente, com diversos tipos de documentos e, é claro, principalmente salientando o crime de falsificação de moeda ou de documento particular ou documento público. Com isso, a gente fecha mais uma série do Periciando. Espero sinceramente que você tenha gostado. Amigão, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Com certeza você vai contribuir pra gente, curte o nosso canal e também divulga para quem você quiser, porque é sensacional essa questão da perícia documentoscópica. Força!